Adolescência. Meu Deus do céu. Gente, tá todo mundo na internet falando sobre essa série e eu precisava assistir ela. Eu assisti e trouxe aqui para conversar com vocês. E que série foi essa? Eu e Kleber, quando a gente terminou de assistir, a gente olhou um pro outro assim e ficou, meu Deus, o que aconteceu aqui? Não tinha o que falar, a gente ficou sem reação, ainda digerindo o que foi aquela série. E hoje a gente vai falar não só sobre o tema, mas a gente vai falar sobre esse bendito take único que todo mundo tá falando. Meu Deus, será que realmente foi feito com um take só? Mas será mesmo? Bora descobrir? Um exemplo de plano sequência é o filme do Sam Mendes, 1917, que tem vários cortes invisíveis. Tá, mas o que é cortes invisíveis? Como você tá vendo, eu posso me movimentar de um canto para o outro sem parecer que eu fiz um corte. E você tem a sensação de que eu fiz tudo em um único take. Mas na série Adolescência, a gente não viu nenhum corte. E eu fiquei igual uma louca procurando, não, agora vai ser um corte, agora, com certeza vai ser um corte. Nenhum corte sequer. Realmente, cada episódio da série foi gravado em um plano sequência. Mas aí você me pergunta, eles fizeram um plano sequência só por fazer? Não. Existe uma explicação técnica para eles terem feito e escolhido o plano sequência para essa série. A série toda você se sente parte da história. E essa técnica ela é usada para te fazer sentir realmente naquela situação. Por isso que quando tu termina o episódio, tu fica, meu Deus, eu preciso respirar, porque é tensão atrás de tensão. Tem um momento que foi gravado na escola que me deixou assim, sem entender. Que eles estão gravando um take normal com a câmera, a gente vê. Mas aí, do nada, a câmera, ela tá nos ares. E eles colocam a câmera em cima de um drone. E aí eles fazem todo o percurso, mostrando a cidade. Tem outro momento que me gerou muita dúvida, que é a parte da janela. Eu não entendi como que fizeram aquilo, porque na hora que o policial chega na escola para falar com um amigo do James, ele corre, pula a janela e a câmera acompanha ele. Só que a câmera entra na janela. E não tem como ter outra pessoa lá do outro lado para ficar segurando a câmera, porque ela tá fechada. E aí nós achamos que foi feito na pós. Provavelmente foi na pós aquela janela. A série é bem curtinha, composta por 4 episódios. E cada episódio foi um plano sequência, gravado direto. E eu fico imaginando o perrengue que foi para gravar isso. Porque o tanto de gente que tinha não é brincadeira. Principalmente as partes que foram filmadas na escola, porque tem adolescente demais. Você imaginar aquele tanto de gente junto, adolescente pra caramba, pra um lado, pro outro, e a produção louca, tu vai aqui, depois o outro, tu vai passar depois desse cara, e você fica imaginando o perrengue que foi. E além disso, por ser gravado num take só, se alguma pessoa ali errasse, ela ia começar de novo, só que não de onde parou, do começo. Todo mundo ia ter que fazer tudo de novo. Então, tem que ter muito ensaio para isso, muito para sair minimamente bom. E quem faz isso há muito tempo e com perfeição é o teatro. A gente sabe que eles têm que ensaiar demais para na hora da apresentação não sair nada errado, né? Já que não tem como parar, gravar de novo, como são nos filmes convencionais que a gente vê. E eu não posso deixar de trazer aqui um exemplo de plano sequência que marcou muitas pessoas. Nara, nara, na. Nara, nara, na. Nara, nara, na, na. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's you. E aí, resumindo um pouco sobre o tema, basicamente um menino que foi acusado de ter matado uma garota, e aí aborda temas como masculinidade tóxica e as redes sociais. E agora um alerta de spoiler, eu peço que você saia do vídeo, assista a série que tá muito legal, muito interessante, e aí volta pra gente conversar, beleza? E o tema dessa série, ele é uma realidade, acontece de verdade. E ele não quer que você adivinhe quem é o culpado, meu Deus. Você passa a série se perguntando quem é o culpado.
Mas, na verdade, essa série, ela veio para mostrar que isso pode acontecer com qualquer pessoa. E aí, no terceiro episódio, é o episódio que a psicóloga começa a conversar com o James. Lá no início, ela leva chocolatinho para ele, pãozinho. A gente vê que eles são bem próximos. Ele parece uma criança fofa, ele é inteligente, ele passa essa inocência, como a gente vê na série. Mas aí chega um momento que ele mostra a sua verdadeira personalidade. Ele se coloca numa posição de superioridade a ela. E aquela inocência vai pro caramba, não existe mais. No momento que a psicóloga descobre que o James realmente fez o que fez, ela fica em choque. E não só ela, né? Porque eu também fiquei em choque. Eu tinha um ponto ali naquele menino que eu achava que ele tinha alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, ele passava essa ideia de ser inocente. Ele até fala que ele poderia tocar na garota, mas ele não faz isso porque se diz ser diferente de todos os garotos. Gente, quando ele fala isso, eu fico assim, ele não falou isso, né? Depois que ele sai da sala, aquele lanche que estava lá em cima da mesa, ela olha pra ele e fica com reação de nojo, porque aquele pão que o James mordeu não lembra mais aquela criança inocente que ela tinha na cabeça antes. Agora ela era uma criança totalmente diferente. Ela sabia que ele realmente fez aquilo. Eu não tenho filhos, mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Meu Deus, eu preciso proteger minhas futuras crianças. Eu não posso permitir que isso aconteça. A parte que mais me tocou foi já no final do quarto episódio, que é quando os pais já começam, no caso a família, eles já começam a cair na real do que realmente aconteceu. E em conjunto a isso, eles atuam impecavelmente. A atuação deles é incrível. Você realmente sente aquilo que eles estão sentindo na série. E esse uso do plano sequência faz também a gente se sentir assim, como eu falei antes, né? A gente se sente parte da história. E na cena final, que o pai do James entra no quarto dele e cobre o ursinho, dá aquela sensação como se ele estivesse se despedindo do James do passado, que no caso era aquela criança inocente que a gente via tendo uma vida normal, né? Porque a família era normal. E muita gente, tipo assim, quando vai fazer um filme, sempre coloca de que a reação e o que a criança fez, ela vem da sua criação. Mas a série, ela não aborda isso. Eles não têm tanta grana, mas também não são pobres. É mediano ali. A casa deles, vamos dizer que ele sempre teve tudo. E tem computador. Eles falam que o James sempre quis um computador. Eles deram um computador. Então, é uma família normal. Nada demais. Mas mesmo assim, ele fez o que fez. E a gente fica terminando a série sem entender o porquê. É isso que fica. O porquê aconteceu isso.